O aspecto que o professor Paulo pediu para eu tratar é o dos limites da ação do controle externo sobre a administração pública e o projeto de lei da nova organização administrativa. Eu não vou me limitar, vou ser um pouco desobediente, não vou me limitar a falar apenas sobre o controle externo, vou tratar sobre o controle em geral. Eu acredito que a escolha desse aspecto se justifique porque é de todos os dispositivos do anteprojeto, os que mais têm sido criticados, sofrendo uma grande resistência por parte dos órgãos controladores, são exatamente os que dizem respeito ao controle. Alguns dos dispositivos criticados eu até fico meio surpresa de despertarem tanta, às vezes, ira mesmo, não é só resistência, porque nós estamos abertos a sugestões, o projeto já está na Casa Civil, provavelmente será encaminhado, e as sugestões tanto podem ser encaminhadas ao próprio site do professor Paulo Modesto, como a Casa Civil. Então, não foi a nossa redação, mas é evidente que alterações poderão ser feitas. Algumas críticas nós mesmos já estamos fazendo, uma autocrítica, já reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar algumas coisas. Mas o tema do controle, ninguém nega que é especialmente relevante, principalmente nesse mundo atual em que nós vivemos, em que estamos cercados quase que diariamente de corrupção, improbidade de todo tipo, notícias quase que diárias a respeito de coisas erradas, ilicitudes, improbidades muito sérias de todos os tipos no nível da administração pública, de todas as esferas de governo. Então, a ideia de controle, ela nasceu junto com o Estado de Direito. Ninguém concebe a existência de um Estado de Direito, baseado fundamentalmente no princípio da legalidade, sem a ideia de controle. E aí está a grande diferença entre o Estado de Direito e o modelo de Estado que o precedeu, chamado Estado de Polícia, em que não havia submissão da administração pública nem à lei e nem ao controle, nem a qualquer tipo de controle, nem mesmo o controle pelo Poder Judiciário. Então, quando se instalou o Estado de Direito, a grande conquista foi a submissão da administração pública à lei e ao controle. E é evidente, porque não adianta dizer que a administração pública está sujeita à lei, considerada assim no sentido amplo, se não houver sistemas de controle que exijam a submissão da administração pública à lei. E aos poucos foram sendo elaborados vários tipos de controle que passaram por toda uma evolução. E hoje, tradicionalmente, nós falamos no controle administrativo exercido pela própria administração pública e nos controles externos exercidos pelo Poder Judiciário e pelo Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. E não há dúvida também que hoje o Ministério Público tem uma importante função de controle. Ele não apenas tem essa função de controle, como ele tem a possibilidade, a competência para tomar iniciativa e propositura de ações criminais, ações de improbidade administrativa, ações civis públicas para a defesa do interesse coletivo, do interesse difuso. E também nós temos o chamado controle social, que é exercido pela sociedade, por inúmeros instrumentos, e que aqui no Brasil se reforçou, ou pelo menos teve maiores instrumentos a partir da Constituição de 1988, com a adoção da fórmula do chamado Estado de Direito Democrático.